Eu assisti o filme As Marvels e essa é a nossa crítica sem spoilers do filme. This is just the beginning. She tore a hole in space. Eu sou Lucas Wagner e esse é o Cultura de Lamparina, o seu canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. O novo filme da Marvel, As Marvels, acompanha Carol Danvers, a Capitã Marvel, Kamala Khan, a Miss Marvel e a Capitã Monica Rambeau. As três protagonistas de poderes baseados em manipulação de energia se veem misteriosamente interligadas e toda vez que ativam seus poderes ao mesmo tempo, elas trocam de lugar fisicamente. Para resolver esse problema e outro conflito dos Kree com o universo, as três heroínas terão que se aliar e trabalhar como uma equipe. Nos últimos dias eu vi críticas falando sobre o filme, que era uma das piores coisas que a Marvel já tinha feito. E outras pessoas também acharam que o filme foi muito divertido. Eu tenho uma visão assim que é meio termo entre as duas coisas. Sim, o filme ele tem falhas, ele tem algumas falhas ali graves de roteiro, mas ele não consegue assim te cansar que nem o Thor Amor e Trovão, por exemplo. Teve dois momentos ali que eu senti que me deixou aquele pensamento assim de putz, isso aqui parece uma fanfic adolescente. Os figurinos eles são muito bons, eles estão assim muito legais assim, o efeito visual do filme é muito interessante, muito bem feito. E é que é um milagre, né? Se você comparar em relação aos outros filmes, os filmes anteriores são um desastre total em efeitos visuais, CGI e tudo. Nesse filme ele não acontece tanto, assim, se tem problemas ali, eles não estão tão visíveis assim. Só se você ficar olhando muito ali pra uma cena ali que tá caindo com alguma coisa, assim, o pessoal tá caindo, ver cabelo assim voando, assim, um cabelo um pouco meio estranho. Mas assim, tipo, no geral, são cenas muito rápidas, então não tem como você focar muito naqueles defeitos que tem nos efeitos especiais. A Iman Vellani, que é a intérprete da Miss Marvel, pra mim, ela rouba a cena e ela é a alma do filme, tá? O filme é uma aventura que é praticamente dela em si. Apesar de estar o tempo ali sempre trocando entre as personagens e tudo, a aventura é praticamente dela. Tanto que a energia da Iman Vellani, junto com a da Teyonah Parris, lá, que é a Monica Rambeau, e a Brie Larson, que é a Capitã Marvel, é fantástica. A coesão entre as três personagens funciona muito bem. As três conseguem se relacionar muito legal. A interação entre a Capitã Marvel e a Miss Marvel ali são o alto do filme, assim. Eu devo dizer que, assim, nesse filme específico, até a Brie Larson ficou mais carismática por causa da Iman Vellani, né? Ela consegue fazer com que até a pessoa que estava lá menos carismática dos outros filmes aí, dos Vingadores e tal, conseguiu com que ela parecesse estar se divertindo. Então ela, estando ali na companhia da menina, conseguiu ficar bem, né? Ela conseguiu funcionar legal. Agora, já a interação entre a Teyonah Parris e a Brie Larson, sem chance. Além do roteiro não ter ajudado, tem várias cenas que são muito constrangedoras entre as duas. Em alguns pontos são propositais, assim, é proposital que seja constrangedor, as duas não estão se vendo há muito tempo, já não se falam há um bom tempo. Mas ali tem muito momento ali de vergonha alheia ali, que você fica assim, tipo, putz, parece que essas duas estão se comportando como uma criança, em alguns casos, né? Como um adolescente, alguma coisa desse tipo. Por isso que lembra muito uma fanfic adolescente. Também tem o Samuel L. Jackson também, que tá nesse filme. Ele é um personagem, assim, de escada. Ele é um personagem que é uma escada pro humor. Ele tá lá, assim, ele pouco interfere na trama, ele não faz grandes papéis, assim, não tem grandes... ele não tem um grande foco nele, né? Na história dele ali. Apesar de ele parecer o filme todo. Ele aparece do começo ao fim do filme, mas ele não interfere diretamente na história. Ele é só um personagem ali pra trazer humor ali, ele é um alívio cômico, por mais que você já tenha a Iman Vellani lá, que ela já é um alívio cômico por si só, você tem outro que é o Nick Fury, né? Que é o Samuel L. Jackson. E você sabe sobre a Invasão Secreta? Aquele fiasco que teve sobre a série, né? Aquela série que foi... Enfim, foi um desastre aquela série. Tem crítica aqui, tem crítica na nossa página, inclusive. Siga a gente por acaso também. Eu vou deixar aqui também o nosso arroba, vou deixar o nosso arroba aqui embaixo, tá? Pra você dar uma olhada sobre essa crítica de Invasão Secreta, tá? Mas enfim, essa série de Invasão Secreta, ela foi completamente esquecida. Ela foi ignorada, esquecida do churrasco, assim. Porque, tirando a justificativa porque o Nick Fury tá no espaço, o resto tudo foi esquecido, né? Tipo, a mulher do Nick não aparece lá,
ela foi junto com ele para a nave no final de Invasão Secreta e ela não está lá. Outra coisa também, isso talvez justifique a velocidade que o filme tem, né? O fato de muitas críticas terem mostrado que parece que esse filme ele tá corrido. É um filme que parece que está fora do tempo. Ele simplesmente parece que esqueceu algumas partes. Ele parece que cortou ali, parece que foi cortado alguns pedaços ali e ficou meio sem pé nem cabeça algumas partes. E isso se dá muito em relação ao fracasso de Invasão Secreta, eu acredito. Porque muito provavelmente aqueles pedaços que estão faltando no filme teria alguma coisa, alguma relação com a série, né, da Invasão Secreta. E aí o que acontece, né? Quando você tem uma história que era para estar incluída ali dentro, que fazia parte dos planos, que estava lá dentro da história, e ela é cortada no meio do nada porque não foi um sucesso de audiência e tal. Tem muita gente que odiou a série. Eu odiei a série. E assim, tipo, você vai ter que preencher aquela lacuna com alguma coisa. E aí você vai usar o roteiro para isso. E o roteiro vai criar soluções e problemas que são horríveis, assim, são problemas que aparecem e desaparecem muito fácil, da mesma forma que eles aparecem, eles desaparecem muito facilmente. Então, são problemas que não tem nem sentido pra trama, assim, em alguns casos. Talvez se Invasão Secreta fosse um sucesso, tivesse sido um sucesso pra Marvel, talvez a gente teria um outro tipo de filme. Talvez um filme um pouco mais sério, talvez até pior do que como foi. Tá? Inclusive poderia até ter sido pior, porque não é a mesma energia que você tem com as 3 protagonistas ali. Você teria que mudar muita coisa, a estrutura teria que ficar muito mais dramática e eu acho que a Iman Vellani ela ia ficar meio que apartada da história. Como acontece, por exemplo, com a Coração de Ferro em Wakanda pra Sempre, né? O Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Minha nota para esse filme é de 3 de 5, tá? É um filme que é uma sessão da tarde, uma sessãozinha da tarde ali, porque ele me lembra também bastante Spaceballs, né? O SOS Tem um Louco no Espaço, né? Como ficou no Brasil. Com alguns problemas, assim, que acabaram me divertindo bastante, assim, até, de certa forma, o filme. O filme, ele tem esses problemas todos, essa coisa toda, mas ele consegue te divertir mesmo, né? Na função dele ali, ele consegue fazer um filme divertido, assim, engraçado. É uma comédia, não é um filme dramático, sério, pesado, não precisava ser também. Então ele trouxe ali uma atmosfera que funcionou pra mim. Ele só errou no roteiro, o roteiro realmente ele é muito complicado, ele tem muito problema. E, enfim, é isso. Em relação à vilã, ela tem alguns probleminhas ali também em relação à premissa dela, né? Porque ela tem algumas soluções para os problemas que o planeta dela está enfrentando, que lembra muito o que eu falei lá atrás, né? Que lembra muito ali a SOS Tem um Louco no Espaço, né? Porque, enfim, eu vou colocar algumas cenas ali para ilustrar aqui. Não tem spoiler, mas esse vídeo não tem spoiler. Mas tem cenas ali que, enfim, são praticamente copiadas de Spaceballs, assim, completamente copiadas. Ela tem alguns probleminhas ali também, assim, de carisma, assim, ela não é uma personagem carismática, não é uma vilã que vai te levar pro cinema, pra você querer assisti-la mais vezes e tal. Não é uma personagem que você se preocupa, então, assim, é mais um vilãozinho que aparece e, enfim, né, resolve-se lá a história dela. É um filme divertido, a Iman Vellani, na verdade, ela carrega o filme muitas vezes nas costas. Tem, assim, vários momentos ali que é ela que consegue salvar o filme, né? Então isso interfere aí também na questão aí da minha nota aí também de ser 3 e não, sei lá, 2, 1, alguma coisa desse tipo, porque no restante da obra, por conta da Iman Vellani, por conta da interação entre as 3 personagens e tudo, e se é um filme de equipe, e as 3 funcionarem como uma equipe, se mostrarem em vários momentos como uma equipe, funcionando como uma equipe, tem coisas assim do tipo, uma coisa meio parecida com treinamento, alguma coisa desse tipo assim, para elas conseguirem interagir como um time, uma coisa que nem os Vingadores teve, e lá funciona. Lá eles conseguem criar uma sintonia muito boa entre os poderes, entre a
o fato delas estarem se deslocando, né, toda vez que uma usa o poder ao mesmo tempo que a outra, elas trocam de lugar, então elas conseguem fazer essa brincadeira aí com os poderes também. Então isso é bem legal, até visualmente, né, a questão do combate, as lutas são muito boas, muito bem coreografadas e tudo. Assim, pelo menos eu não encontrei nenhum problema nessa parte da coreografia também. Mas é isso, né, ela tem esses probleminhas aí na história. Nosso vídeo fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Deixar seu like, assinar o canal para ter mais críticas, para você ver mais críticas de cinema e muito mais. Talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!